Graça e paz a todos. Estamos aqui nesse vídeo para falar a respeito de uma pergunta, responder um questionamento. A pergunta é a seguinte: Jesus é menor ou igual ao Pai? O texto que normalmente é usado por quem acredita que Jesus é menor do que o Pai é o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, que dentro de alguns instantes estaremos lendo. Mas antes disso eu quero dizer que neste vídeo, você que crê e que defende a posição de que Jesus é Deus, você vai conhecer a resposta, a melhor resposta, ao meu modo de ver, na minha opinião, a melhor resposta para um questionamento de quem não crê que Jesus seja igual a Deus, seja Deus. Porque nós cremos que há um só Deus que coexiste em três pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um só Deus coexistente em três pessoas distintas. Mas aí existem aqueles que não creem desta forma, e muitas das vezes nós recebemos na nossa casa, batendo a nossa porta, um grupo denominado Testemunhas de Jeová, o qual eu respeito muito. No entanto, eles afirmam que Jesus é menor do que o Pai, baseado nesse texto. Repito, João 14, versículo 28. Diz assim: Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então eles vão afirmar que quem falou que o Pai é maior não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum líder religioso, foi, na verdade, o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, que afirmou que o Pai é maior do que ele. Então agora, como replicar, como responder, melhor dizendo? Esta questão pode ser respondida com uma outra pergunta que lhe aconselho a fazer quando ouvir afirmativas baseadas nesse texto de que Jesus é menor do que o Pai. Você deverá fazer a seguinte pergunta: quem é maior, Jesus ou os anjos? Jesus ou os anjos? A resposta, com certeza, será Jesus, porque esse mesmo grupo crê que Jesus é o arquiteto de Deus, é ele que ajudou ao Pai a criar todas as coisas, então ele é maior do que os anjos. E aí você segue questionando o seguinte: se Jesus é maior do que os anjos, por que em Hebreus capítulo 2, versículo 7, que eu vou ler na tradução Novo Mundo, a Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová, eu vou ler aqui Hebreus 2, versículo 7,
que afirma o seguinte: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, tu o coroaste de glória e de honra, e disse-lhe domínio sobre, e deste-lhe, perdão, domínio sobre as obras das tuas mãos. Bom, então esse texto aqui, de Hebreus 2:7, diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. E aí você vai perguntar a eles, afinal, Jesus é maior ou menor do que os anjos? E aí a resposta mais provável e mais lógica a ser dada da parte deles é para você ler o versículo 9, porque a resposta da pergunta feita no versículo 7 está no versículo 9. E o versículo 9 diz o seguinte: mas vemos a Jesus que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado agora de glória e honra por ter sofrido a morte. Somente até aqui. Então a resposta vai ser a seguinte: ele foi feito temporariamente menor do que os anjos por causa de sofrer a morte, ou seja, porque ele se fez carne, ele se tornou homem para sofrer a morte. Então, em carne, tornando-se homem, e por causa da dor da cruz, da dor da morte, melhor dizendo, ele se fez, então, um pouco menor do que os anjos. E aí você vai, então, voltar para o texto de João 14, 28, perguntando o seguinte: se nesse momento em que Jesus disse que ele é menor do que os anjos, né? A Bíblia diz, melhor dizendo, que ele é menor do que os anjos por causa da dor da morte, não seria por isso então que ele disse em João 14, 28, que ele é menor do que o Pai? E ainda pode ser acrescentada antes disso a pergunta se em João 14, 28 Jesus estava em carne ou já havia ressuscitado, já havia voltado ao seu estado original, já havia retornado ao seu corpo glorificado. Estudando a palavra, é claro, e com certeza se constata que nesse texto Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele estava em carne, que é o estado que é dito lá em Hebreus. Ele na forma de homem, para a dor da cruz, por causa da dor da cruz, se fez um pouco menor do que os anjos. Então, se ele se fez menor do que os anjos, ele poderia então dizer, nesse momento em que ele se fez carne, que era igual a Deus? Não, nesse momento ele não podia dizer que era igual a Deus, porque ele não podia ser nem igual aos anjos, ele estava menor do que os anjos, segundo Hebreus, capítulo 2, versículos 7 a 9. Então, esse texto de João 14, 28, não prova que Jesus é menor que Deus. Apenas prova que no estado humano, na forma humana, ele era menor do que Deus e também do que os anjos. Mas ele não permaneceu nessa forma. Ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou à sua forma original. E para complementar, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz que nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é divino, Jesus é Deus. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.